O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Boa tarde aos espectadores do canal Meio Campo, também aos ouvintes da Central 3. Está começando mais uma live / podcast aqui comigo na apresentação e o nosso trio ternura de outros carnavais, Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein, espalhados pelo interior e pela capital do estado de São Paulo. Começamos essa edição logo após a final da Copa do Brasil com o pentacampeonato do Clube de Regatas do Flamengo diante do Clube Atlético Mineiro. Mais uma decisão nacional entre duas das maiores camisas do futebol brasileiro. Mas antes de começar o programa, Leandro Stein, temos o obituário do Rashid Makhlouf. Essa pronúncia é um dos grandes nomes do futebol francês e norte-africano, ele que nasceu na Argélia ainda na época da ocupação francesa, fez seu nome no futebol da antiga metrópole, mas também foi importante no processo de independência do seu país. Bom, olá a todos. É um personagem muito importante e é difícil a gente até falar do Makhlouf como o melhor jogador argelino, Acho que tem uma discussão ali que inclui o Rabamad, o próprio Mahrez, mas o Makhlouf, sem dúvidas, ele pode ser considerado o maior jogador argelino da história, porque ele é o cara que pode ser considerado um herói da independência, o tamanho dele é muito grande no papel em que ele teve para ajudar a independência da Argélia, junto com outros jogadores, sobretudo, que atuavam no campeonato francês. O Makhlouf, ele nasceu em Sétif e chegou ainda na infância a presenciar um massacre que aconteceu na cidade em 1945, durante as comemorações pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Aconteceram também algumas manifestações nacionalistas argelinas na então metrópole. E ainda garoto presenciou, enfim, esse massacre que aconteceu e algo bastante marcante para ele como pessoa, como quem presenciou isso. E aí ele cresceu, enfim, foi jogar no futebol francês, virou uma grande referência do futebol argelino, especialmente pelo Saint-Étienne, o primeiro Saint-Étienne campeão francês em 56 e 57. Era protagonizado por ele foi vice-artilheiro da campanha. E a partir desse momento, enquanto a Argélia lutava por sua independência, a França fazia sua preparação para a Copa de 58 e o Makhlouf chegou a ser convocado para a seleção francesa, chegou a disputar competição pela seleção militar e foi pré-convocado para a Copa do Mundo de 58, junto com Zitouni, que era outra referência técnica argelina que atuava no campeonato francês. E nesse momento em que existia a expectativa de que ele jogasse a Copa do Mundo de 58, ele desertou da França junto com outros jogadores argelinos que foram formar o time da Frente de Libertação Nacional, o principal grupo na luta pela libertação da Argélia, e a formação desse time com vários jogadores do futebol que atuavam no futebol francês foi importante para divulgar a causa da independência argelina ao redor do mundo. Eles fizeram viagens, excursões por vários países para divulgar a causa, para conscientizar as pessoas ao redor do mundo. E o Makhlouf era uma referência técnica, então ele acaba abrindo mão de ir para a Copa do Mundo de 58, porque era bem provável, pelo momento dele, pela qualidade, para defender essa causa da independência para a Argélia, para fazer esse tour. Ele chegou a ser banido, os jogadores foram banidos pela FIFA, houve um grande entrave quanto a isso, mas ele não teve problemas em abrir mão dessa carreira, desse auge, para estar junto com seus companheiros, da futura seleção argelina, já que o time da FLN ele foi base para a formação da seleção da Argélia, E aí depois,
que é conquistada a independência, que o time acaba sendo dissolvido para dar origem para a seleção. O Meklouf, primeiro, ele volta ao Servette, na Suíça, para trabalhar com Jean Snelat, que era treinador do Saint-Étienne, e os dois retornam ao Saint-Étienne logo depois, ali no início da década de 60, no momento em que o clube tinha caído para a segunda divisão, voltava para a primeira divisão, até o Geoffroy Guichard, que dá o nome ao estádio do Saint-Étienne, que era o presidente na época, ele banca a contratação. Existia muito receio assim, de como a torcida, como os franceses iam receber o Meklouf, até assim, por ele ter sido essa grande face da deserção. E ele mostrou também um novo momento, né? Como apesar de toda essa história de luta contra uma colonização que foi muito sangrenta, né? Na Argélia, assim, massacres constantes, uma colonização bem mais sangrenta da França do que em outros países do norte da África, né? A relação construída, o Meklouf conseguiu também reconstruir a carreira e, de certa maneira, ser uma face de reconciliação, né? E foi uma face de sucesso também para o Saint-Étienne, porque logo no retorno dele, com o time de volta da segunda divisão, já conquista o título francês, depois são mais 2 títulos franceses, e até um momento importante acontece na despedida dele, numa Copa da França, né? O treinador já era o Albert Bateu, que foi o treinador da França na Copa de 58, era o treinador de Saint-Étienne, ele pega e os dois entram em conflito, e aí o jogo de despedida do Meklouf é uma final de Copa da França em que ele decide, né? Ele acaba sendo o cara decisivo para a conquista do título do Saint-Étienne, e aí ele geralmente, né, Copa da França, o presidente francês está presente e o Charles de Gaulle entrega o título para ele e fala para o Meklouf: a França é você, também dando um pouco dessa face multicultural da França que seria construída e que inspiraria outros descendentes de argelinos ou argelinos vivendo na França. É exemplo do Zidane, que foi um cara que muitas vezes citou o Meklouf como uma referência, até por histórias que ouvia do pai dele, enfim, por ser esse craque, né? E por ser um cara que, até pela convivência que ele teve no time da FLN, ele disse que ele mudou o seu estilo, mudou seu aprendizado, o que ele fazia dentro de campo, porque ele teve contato com várias culturas, teve contato com outras referências mais velhas, argelinas, no futebol francês, e se tornou um jogador até mais técnico, mais habilidoso a partir desse período de excursão. E aí, no pós-carreira dele como jogador, ainda tem outro momento muito importante, porque ele era o técnico da seleção argelina na Copa do Mundo de 82, que vence a Alemanha Ocidental na estreia, e depois acaba sendo eliminada, né, na combinação de resultado entre a Alemanha e a Áustria, na vergonha de Riron, né? Mas é um personagem muito ativo na história do futebol argelino, na história da Argélia como país independente. Então, um cara que precisa ser lembrado, festejado. E eu fiquei sabendo da morte dele pela página do Eric Cantona no Instagram, né? O outro ex-jogador francês que fazia muita reverência ao Meklouf, e que é um dos personagens, né, do primeiro documentário Rebeldes do Futebol, que o Cantona é o apresentador, né, ao lado do Didier Drogba, do Sócrates, do Caselli e de um iugoslavo, que agora não me recordo o nome, mas eram os 5 personagens, né, desse primeiro documentário. Fica o detalhe também, né, de que antes, né, dele jogar pela FLN, ironicamente ele jogou pela seleção militar francesa, e que também o primeiro presidente da Argélia era um ex-jogador de futebol, o Ahmed Ben Bella, né? O primeiro caso que tivemos, depois igualado, né, pelo Georges Weah, mais recentemente presidente da Libéria. E tem um caso curioso do Ben Bella, que ele foi deposto no momento em que ele sofreu o golpe, no momento em que a Argélia ia fazer um amistoso com o Brasil e que o Meklouf chegou a atuar, né? Então, é até uma história bastante curiosa. E assim, para quem quiser saber mais, no antigo site, meu último texto foi contando exatamente sobre a história da Frente de Libertação Nacional, e aí, consequentemente, fala bastante do Meklouf. Será que está no ar ainda? Não por acaso, né? Ainda está no ar. Assim, foi sim, por acaso, um texto sobre fim da independência da França num site gerido por franceses. Mas, foi coincidência. Uma pura coincidência. A vida é feita de coincidências.
O Bruno Bonsante, é coincidência também que o Gabigol se despede do Flamengo e vai pro Cruzeiro depois de ganhar um título em cima do Atlético Mineiro? Acho que essa parte é coincidência, mas acho que o fato da informação sair 13 segundos depois do fim da final não parece ser coincidência, né? Já tava... Que nem na NBA, né, que tem um prazo que você pode negociar com os jogadores, né? Antes de certa data você não pode. Aí dá tipo 5h01, aí sai 18 negociações fechadas em 60 segundos, né? Obviamente já estavam negociando antes, acho que esse é o caso do Gabigol, é o mesmo, né? E acho assim, acho legal que ele tenha se despedido com um título em uma final que ele foi decisivo. Eu concordo com ele quando ele disse que ele teve um ano complicado, né? Ele realmente teve um ano complicado pelo Flamengo. Não vou ficar aqui apontando dedos para os culpados, né? O Tite, obviamente, não fez um bom trabalho no Flamengo e esse pode ter sido um dos aspectos. E também parece um pouco o fim de ciclo mesmo, né? Também acho que eu sou sempre a favor de tentar fazer o possível para manter os seus principais ídolos no clube. Mas às vezes parece que é a hora de se separar mesmo, né? E pode acabar sendo bom para os dois, né? Também acho que muitas vezes a situação do Gabigol causou umas certas distrações no Flamengo, né? Quando ele joga, quando ele não joga, e às vezes as coisas que ele faz fora de campo. E acho que para o Gabigol também pode ser interessante respirar novos ares, né? Acho que uma coisa que eu pensei um pouco tipo, engraçado ele ter ido imediatamente para outro clube brasileiro, né? Num momento em que você tem mesmo, tá, beleza, ele não quer mais ir para a Europa, acho que realmente já passou o bonde de grandes clubes europeus, mas talvez patamar um pouco abaixo, uma Turquia, mas você tem também centros alternativos, né, que dão bastante dinheiro hoje em dia, mas ele já foi do Flamengo para o Cruzeiro, espero que ele seja muito feliz lá. Bem, Felipe Lobo, falando, né, da final em si, né, tivemos ontem a partida de volta da final da Copa do Brasil. O Flamengo já tinha construído uma vantagem enorme, né, no jogo de ida. Inclusive o Atlético consegue, né, descontar no final do jogo, que deu uma esperança, né, e criou uma atmosfera interessante ali na Arena MRV. Mas essa pressão do Atlético não resultou em gol, né, numa grande jornada também do Agostinho Rossi, e no final das contas o Flamengo ainda saiu vencedor, né, com o gol ali do Gonçalo Plata no finalzinho do jogo, né, para sepultar as chances do Galo e desencadear, né, uma série de episódios lamentáveis ali que tirou um pouco de brilho da festa rubro-negra. Salve, salve, Matias, todos os nossos amigos e amigas aí. Antes de falar do jogo, só para dar o rescaldo do Gabigol, eu esperaria tudo tá certo, né? Porque assim, o GE deu que ele vai pro Cruzeiro, que tá tudo certo. Mas o Cruzeiro dessa vez não quis anunciar, né? Procurado. Porque o Dudu o Matos foi anunciado falou também, né? Então, porque o Dudu foi anunciado e não tava, né, papel passado e tal. Então o Cruzeiro foi mais precavido. Quando procurado agora, depois que saiu essa notícia, o Matos disse que não fala sobre negociações em andamento. Pode ser que esteja tudo fechado, eu imagino que esteja. Mas eu acho que também eu não descartaria o Gabigol ter falado: beleza, vamos assinar. A gente espera, em dezembro a gente assina. Porque vai saber, né? Vai que pinta aí uma proposta, sei lá da onde. A gente nunca sabe, né? E assim, eu nem descarto a Europa num time menor, de repente uns West Ham da vida, num jogador de graça. Pensando que o Paquetá pode tomar um gancho, vai saber. Não sei, essas coisas aí eu esperarei 2025 para ver o Gabigol sendo apresentado, pra gente ter certeza. Porque, né, essas coisas... Esse ano nos deixou... É justo. Nos deixou bastante
precavidos. E só para reforçar que eu não tô desconfiando da informação do GE, eu acredito na GE. Inclusive, por ser o GE, a gente tá comentando. Se não fosse o GE, a gente nem comentaria, né? Se não fosse um veículo do porte do GE, que tem realmente fontes importantes, a gente nem comentaria, né? Se fosse uns sites aí aleatórios. Mas sobre o jogo, assim, eu até começaria por essa confusão, porque não dá pra ficar acontecendo isso toda hora, né? E isso tá se tornando frequente, não só lá na Arena MRV, como em vários lugares, né? Tá se tornando meio padrão, assim, perdemos na bola, vamos ganhar na porrada, né? Isso, e tacando coisa. Não sei se vocês lembram, teve uma época que você tacava copinho plástico pra dentro do campo e o time tomava uma suspensão de jogo já. Portão fechado, tinha que jogar fora do estádio, enfim. Não sei o que aconteceu com isso, né? Foi uma lembrança distante, né? Não acontece mais. Porque tacaram até bomba ontem, né? Tacaram o copinho, não é? Já era punido antes. E bomba seria o quê? Não pode jogar no estádio por um ano? Não sei, eu sei que... E assim, não é nada contra o Galo. Um estádio que foi inaugurado há menos de um ano, né? E fica também aquela estádio... velha cantinela das arenas, né? Que são mais seguras, enfim. Então... E não é nem especificamente o Atlético, que a gente vê acontecendo isso com uma frequência absurda há muitos anos, né? Time rebaixado, por exemplo, virou... muito, muito comum que as torcidas quebrem tudo. Cruzeiro já fez isso, Curitiba fez isso. É uma coisa que virou meio, né? A gente tem que parar de... eu não sei qual que é a solução disso, tá? Mas tem gente que é muito bem paga pra isso. Eu não sei se é dar 10 jogos de suspensão, como fizeram com o Cruzeiro, com o Curitiba. Mas tem, assim, o que aconteceu ali, né? Parece que jogou toda aquela discussão das cabeças de porco do clássico paulista como uma brincadeira de criança, né? Cá entre nós, assim, é horrível, tal, não deveria acontecer uma cabeça de porco, tal. Até acho que teve um exagero na repercussão, como se fosse um grande crime. Acho que não pode, mas também a gente tá falando de casos como agora jogaram uma bomba e feriram seriamente profissionais ali, feriu um profissional especificamente que tá em estado... Um veteranaço da atenção, imprensa mineira, né? Um veterano da imprensa. Então, assim, de novo, não é uma questão do Atlético. Acho que a gente precisa ter medidas para isso, porque parece que ficou no passado punir clubes por causa disso. Porque eu entendo que, a gente até criticou, né, Matias, algumas vezes, tinha um excesso de punições também, por qualquer coisa, pra jogar com portões fechados e tal, né? Era uma festa. O STJD gostava de uma festinha, né? Pra aparecer. Mas agora a gente tá indo pro outro lado, né? Assim, era o lado de excesso de punições e agora o lado de punição nenhuma, não acontece nada. Uma sensação de impunidade, né? E eu entendo quem fala sobre, tem que punir no CPF. Tem que punir no CPF, mas tem que punir esportivamente também. As coisas não são excludentes. Eu não acho que dá pra separar, sinceramente. Porque quando acontece coisas assim, as punições são... Você tem que punir a pessoa, inclusive porque ele cometeu um atentado grave ali, né? Poderia ter matado alguém, né? Então, essa pessoa tem que ser punida. Provavelmente não vai, porque, né, no estádio parece que tentativa de assassinato é brincadeira, né? Não vale nada. Se você fizer isso no bar, você vai preso. No estádio é, tipo, paixão, né? A torcida é apaixonada. Mas a punição esportiva tem que começar a acontecer, sim. Porque é uma questão séria, assim. Os clubes precisam tomar medidas para impedir que esse tipo de coisa entre. Eu vou sempre lembrar algo que nós todos vivemos aqui, e eu lembro de quantas vezes eu conversei com o Bonsa. Eu não conseguia entrar no estádio com um jornal. Aqui em São Paulo, a polícia proibia de entrar com o Lance. Eu costumava ir para o estádio, eu era assinante do Lance. Ia com recentemente eu fui barrado com metrô livro. E tal. Eu fui barrado com livro. O Bonsa já teve que deixar livro na porta do estádio. Mais de uma vez. Então, assim, nós estamos falando de estádios que não permitem entrar com jornal. Nem tem mais jornal, o jornal já está morto, inclusive.
Mas pode entrar bomba, pode entrar cabeça de porco, pode entrar o raio que o parta, né? Só não pode, né, entrar com... E outro negócio que eles falam de jornal é que você pode pôr fogo, né? Quer dizer, eu posso pôr fogo na minha camiseta, né? Se for assim, não tem que entrar pelado. É um negócio ridículo. Então, assim, a gente vive esse país de contradições e a gente precisa pensar em soluções coletivas. Eu acho que punição no CPF é importante, mas punições coletivas e pensar em soluções coletivas é preciso. Inclusive pensar em, por exemplo, modelos de segurança dos estádios para garantir segurança e entrada e saída com tranquilidade de torcida visitante, que é outra coisa, né? Outra coisa que foi grave lá é que a torcida visitante, e como acontece, acho que Minas e São Paulo são os piores estados do Brasil para visitantes, as torcidas visitantes são maltratadas, né? A gente tem que pensar nisso também. O futebol é importante, a gente vai falar do jogo já, mas eu quero começar com isso porque isso atrapalha o futebol, né? Atrapalha o jogo. E falando, né, do jogo em si, né, foi um duelo bastante equilibrado, mas esse Flamengo agora, né, comandado pelo Felipe Luiz, né, e pensando nessa sobrevida, né, na temporada, depois da saída do Tite, e que o Felipe Luiz acabou dando uma moral, né, para os seus antigos colegas ali, né, principalmente que jogaram com ele em 2019, ainda nessa aura, né, da equipe comandada pelo Jesus, enfim. Queria ouvir do Stein, né, como ele vê essa chegada do Felipe Luiz como treinador, né, nesse interinato, se será efetivado, né, ainda mais depois dessa conquista, mas também pensar que pode ser, né, a coroação aí desses últimos 5 anos, né, porque sai o Gabigol e não se tem certeza em relação a outros nomes desse elenco. O Stein acho que travou, hein? Então o Bonsa pode travou comentar. Numa pose, né? Travou, ele tava ali, ó, pegando pensamento. Esses últimos meses eles são um pouco como uma celebração desse período, né? Pelo técnico, pelos jogadores que acabaram decidindo os jogos, né? Pela maneira como o Flamengo se desenvolveu nesses meses. E aí acho que tem algumas coisas, né? Uma delas é que acho que o trabalho do Tite foi muito ruim no Flamengo, mas isso não torna o Tite um técnico ruim, mas não encaixou nesse elenco, nesse momento, porque o Flamengo precisava. Acho que também tem uma readaptação dele do futebol de seleções para o futebol de clubes. E aí você entra com um cara que tem outra vibe completamente, né? E que é conhecido, que é querido pelos principais jogadores do elenco. Isso muito naturalmente vai causar uma sensação boa, um efeito positivo, né? E só isso não basta, mas é um elenco qualificado também, né? E acho que o Felipe Luiz também tomou decisões táticas boas, né? Acho que ele está conseguindo conduzir bem isso e o time é relativamente bem armado. Então também não é só a vibe que o Flamengo conseguiu melhorar para conquistar esse título, né? O mata-mata também permite esse tipo de recuperação um pouquinho mais tardia. E acho que isso se viu também na partida, porque assim, quando você adota a abordagem de contra-ataque, o que você está tentando observar o quanto o meu time está sofrendo e o quanto eu estou conseguindo ameaçar quando eu recupero a bola, né? Porque você adotar uma abordagem de contra-ataque em que você só defende, seu goleiro tem que fazer milhões de defesas e você não tem escape, não é exatamente uma abordagem de contra-ataque. Você está sendo dominado. São duas coisas diferentes. No caso do Flamengo, nessa segunda partida da final contra o Atlético Mineiro, eu acho que foi uma abordagem de contra-ataque, porque o Flamengo, acho que foi um jogo equilibrado, mas acho que o Flamengo claramente teve as melhores oportunidades em mais volume, né? Sempre ali, no contra-ataque, chegando com, às vezes, superioridade numérica, às vezes no mano a mano, com espaço. O Everson teve que fazer grandes defesas, você teve acho que o Flamengo até poderia ter vencido por mais. O Atlético criou também, acho que é natural que crie, porque tem bons jogadores e teve a posse de bola durante quase 70% do tempo. Mas eu também não acho que o Flamengo, com exceções de algumas jogadas, alguns lances em que o Atlético chegou mais próximo do gol, não acho que o Flamengo sofreu tanto assim. Então a estratégia para esse jogo funcionou muito bem e acho que, no geral, o Felipe Luiz acertou a maneira de abordar os principais jogos dessa Copa do Brasil. A questão com ele, assim, agora
para o próximo, porque as vibes, elas têm um prazo de validade também, né? Agora, sim, para o próximo ano, eu tiver que ser o time que ele está montando, né, a partir das suas próprias ideias, chegando novos jogadores, fazendo uma renovação no elenco e com outros desafios que vão aparecer, como que ele vai lidar com isso? Ele ainda é um técnico muito jovem, parece ser muito inteligente, então é o que a gente tem que acompanhar. Quanto a isso, acho que existe até uma certa tranquilidade, né? E aí por dois sinais principais. Um é pela visão, assim, de futebol que o Felipe Luiz sempre demonstrou desde os tempos da carreira de jogador, né? Então existia, acho que, uma segurança muito grande que ele iria se tornar treinador de futebol, assim, sobretudo, né, pela maneira como ele se portava. Eu acho que existe uma tranquilidade também em relação ao que ele pode fazer nesse processo a partir dessa visão. E aí, em sentido prático, em relação ao que ele já fez, assim, até essa capacidade do Flamengo de variar dentro dos jogos, de se adaptar a situações, de sair de situações difíceis, acaba sendo positivo, né? Um time que, às vezes, assim, um pouco nesses jogos decisivos, variou muito entre o primeiro e o segundo tempo. Mas, por exemplo, nesse jogo, foi uma variação positiva para o Flamengo, até pelo crescimento que teve no segundo tempo, porque conseguiu acertar mais seu jogo, conseguiu sair mais pro contra-ataque. E o Felipe Luiz, assim, acho que tem até uma questão de ser o cara prometido, assim, para ser o técnico do Flamengo, né? E aí é algo que vai além do que ele construiu em 2019, sobretudo, da relação que ele construiu nos vestiários, mas porque é um cara que acho que tem um entendimento de Flamengo que é muito grande, e aí bato na tecla mais uma vez, que ele é um cara que a relação dele com o Flamengo é profunda, porque ele é um torcedor do Flamengo, né, construído desde a infância e a distância do clube, enfim, e acho que tem essa questão de entender bem o que é o Flamengo. E tem até, acho que é um pouco histórico de treinadores do Flamengo, né? Que, embora o Flamengo tenha alguns treinadores que vieram renomados e fizeram muito sucesso, como o Fleitas Solit, como o Jorge Jesus, o Flamengo tem uma taxa de sucesso muito grande com treinadores que vieram, assim, crescendo junto com o clube, né? Pensando em Carpegiani, pensando em Cláudio Coutinho, pensando em Carlinhos, que era um cara, assim, muito identificado com o clube pelo período como jogador e que tantas vezes teve sucesso mesmo surgindo como bombeiro. Então acho que por esse histórico do Felipe Luiz existe o próprio Andrade, o Jaime também, enfim, a Copa do Brasil reflete isso também, pensando nesse sentido, né? E acho que o Felipe Luiz ele tem essa capacidade, esse histórico, vai também um pouco da construção. Acho que o que me preocupa mais pensando em relação ao Felipe Luiz é a própria montagem do elenco e a maneira como a diretoria do Flamengo, assim, num planejamento de futebol, não foi bem nesses últimos tempos, né? Em pensar em dar uma característica para a equipe, em pensar um pouco mais nas contratações. Obviamente que lesões atrapalharam, a própria questão da renovação do time de 2019, mas com o Felipe Luiz tendo essa capacidade de conduzir o processo, acho que dá para ver de uma maneira positiva e ter boas expectativas em relação a isso. Aí só para falar de outros personagens que também acho que são importantes nessa conquista, um é o Gerson, né? Porque essa temporada do Gerson acho que está até acima do que ele jogou, sobretudo em 2019, e aí com uma forma diferente também de colocá-lo como de fato um protagonista, né? Ele acaba sendo um cara, talvez nessa passagem de bastão em relação às gerações, um cara que cresce muito e que assumiu muito e que nesse momento de problemas de lesão, de time instável, de mudança de técnico, ele foi um cara que chamou bastante a responsabilidade, jogando de maneiras diferentes, e os garotos, né, assim, os garotos acabaram fazendo muita diferença, um destaque, acho que para o Everton Araújo, que me agradou muito nessa partida, né, trancando o meio campo, até ajudando a não deixar o Atlético Mineiro a ter tantas chances, né, foi o Atlético Mineiro que ameaçou mais em chutes de média distância, em algumas entregadas de bola do Flamengo, né? Mas é um cara que, enfim, foi bem nesse trabalho de contenção no meio campo. E o Wesley, que, assim, acho que nos 180 minutos, ele foi meu jogador preferido do Flamengo, porque ele jogou demais na lateral direita, ele foi um escape importante e estava numa posição ali que o Flamengo teve até dificuldades em renovação, especialmente após saída de Rafinha e tudo, a maneira como ele toma conta da posição e como ele foi muito bem
nesses 2 jogos da final é um destaque grande. Do lado do Atlético Mineiro, assim, pensando no que é sequência, no que é Libertadores, é tentar se encaixar para o ataque funcionar melhor, né? Acho que até mais do que a defesa, ainda que a defesa tenha ficado muito exposta no segundo tempo, acho que o ataque do Atlético Mineiro ficou devendo, e até assim, a relação como o time funcionou melhor com o Daverson, que não estava disponível para esse jogo da final, né? Não estava disponível para a Copa do Brasil. Acho que é pelo menos um ponto positivo, pensando em Libertadores, e aí o Everson tem que ser exaltado. Assim, até acho que o Flamengo foi muito displicente em alguns contra-ataques, né? O Flamengo demorou demais para finalizar, assim, mas longe de tirar o mérito do Everson, porque ele foi gigantesco, né? Até ele esperou muitos lances de definição, ele esperou bastante, ele conseguiu travar esse ataque brilhantemente em tantos lances mano a mano, e até, assim, acho que mostra um pouquinho que foi o gol do Plata, né? Quando o Plata esperou mais para conseguir definir na hora do gol, ele conseguiu vencer o Everson, que teve uma partida impecável, né? Assim, que ele fez, sobretudo no segundo tempo, foi impressionante. O Everson, que já vinha de uma grande jornada, né, no Monumental de Nunes, né, muito importante também para a classificação do Galo à final da Libertadores, né, vive uma grande fase de fato, né, e só passando alguns números aqui, né, da conquista rubro-negra, né, o Flamengo nessa edição se isolou, né, como o maior semifinalista e finalista da Copa do Brasil, superando o Grêmio em cada uma, né? Tem 10 finais e 17 semifinais, empatou com o Grêmio também no número de títulos, é o segundo maior campeão, com 5 conquistas, uma atrás apenas do Cruzeiro, que ainda é o líder com 6. Passar aqui para o pessoal que está acompanhando ao vivo conosco nessa tarde de segunda-feira, dia 11 de novembro. É o dia do futebol, né? 11 contra 11. Marcelo Farias, Alexandre Leal Pires, Cecília Madeira, Josenilson Vinícius, Júlio Ribeiro da Silva, Bruno Cota, que nos escreve lá de Curitiba, Rafael Montanaro, Getro, que manda aqui saudações rubro-negras aos meio-campistas, Thiago Barbosa, Rafael Rossi, Francisco Pedrosa, lembra que o Café Filho, presidente do Brasil, foi jogador de futebol, mas foi interino, né? Presidente interino. Lucas dos Santos Silva, que também manda saudações campeões. O Adalberto Cesari diz que está pela primeira vez acompanhando ao vivo. E o Eric Matos manda aqui também saudações rubro-negras. Da Copa do Brasil, a gente vai agora para a Inglaterra. E parece que aconteceu uma coisa chata lá, né, para o Manchester City, né, Bonsa? Segunda derrota consecutiva na Premier League. Fazia tempo que isso não rolava, né? Fazia, né? Acho que a grande notícia tem sido essa, né, no futebol inglês, porque o Manchester City está claramente com problemas, né? E é um clube que, sob o comando do Guardiola, raramente teve problemas, pelo menos problemas dessa magnitude, né? O pior temporada, depois da estreia, né? Da estreia, o Guardiola ainda estava montando o elenco, ainda estava se adaptando ao futebol inglês, mas depois daquela, a pior temporada foi a que o Liverpool foi campeão em 2019 e 20, também foi a temporada da pandemia, e também foi uma temporada em que o Liverpool ganhou basicamente 26 das primeiras 27 rodadas, então nem teve como ou sentido para o City se recuperar, e ainda terminou bem aquela temporada, né? Deu uma bela carimbada na faixa do Liverpool no confronto direto. Nesse momento, assim, o que você olha para o City que é um time que tá com problemas mesmo. E aí eu acho que você consegue perceber quando o City está com crise de lesões, quando começa a aparecer um monte de jogador com nome composto no banco de reservas, né? Porque isso significa que eles estão tendo que preencher o banco com jogadores da base, da categoria de base. E o Guardiola joga com um elenco mais curto, no geral. Então, parte é culpa dele. Outra parte, não tem elenco que resistiria à lesão de 4 zagueiros, né? O Ake, o Rúben Dias, o Akanji e o John Stones estão fora. E também não teria elenco que resistiria à perda do seu principal jogador, né? Que o Rodri está fora da temporada. Ele tá fora da temporada, então não tem muito o que fazer. Você vai ter que se virar sem o Rodri. E acho até que o Kovacic tá tentando segurar a barra. Ele deu um passe pro gol, um belo passe pro gol do Haaland.
O City teve chances no primeiro tempo, teve oportunidades até de ampliar. Acho que no segundo o Brighton foi melhor. E o que me chamou muito a atenção é que justamente não foi uma vitória do Brighton que parece por acaso, né? Deu sorte, acertou nos contra-ataques, o goleiro pegou tudo e tal. Acho que não houve um tipo de abafa que o City, mesmo em jogos em que não ganhava, ele conseguia fazer dos minutos finais e tal. Já ganhei muito dinheiro apostando em viradas do City a partir dos 75 minutos. Porque costumava virar, né? Ele conseguia exercer essa pressão. E acho que mesmo as principais chances, se você olhar, pode dar uma olhada nos melhores momentos, muita chance que sai jogando bola no Savinho, aí o Savinho dá uma ciscada e faz alguma coisa. E esse não é o estilo do time do Guardiola. O time do Guardiola é um time que cria a partir do coletivo, né? Ele tem as individualidades, elas são muito importantes para tudo isso funcionar, mas é um time que costuma criar mais na troca de passes e no coletivo. E tá sendo um City que nesse jogo, pelo menos, eu senti muito dependente do Savinho e que tem dificuldade para encontrar o Haaland. Então, o City está com problemas. Enquanto isso, o Liverpool consegue abrir uma vantagem. Faltam muitas rodadas, mas a gente ainda assim está em 1/3 do campeonato, né? São 11 das 38 rodadas, né? 1/3 seria 13. E o Liverpool já tem 5 pontos de vantagem para o Manchester City, depois de vencer o Aston Villa por 2-0 no fim de semana, mas um jogo sólido do Liverpool, né? E acho que a regularidade desse time do Arne Slot é o que está chamando principalmente a atenção, porque é um time que sofre pouco, ou pelo menos sofre menos do que o do Klopp, e embora tenha momentos de calmaria no jogo, momentos em que não tem muita coisa acontecendo, também invariavelmente nesse começo de temporada chega uma hora em que acelera e está em cima o tempo inteiro, né? E que sabe jogar tanto com a posse de bola quanto no contra-ataque. É um time que está conseguindo criar com posse de bola e ao mesmo tempo monta armadilhas para aproveitar o contra-ataque. E no contra-ataque esse time é o melhor do mundo. Eu acho que não tem muita dúvida em relação a isso, sabe? Do Real Madrid no passado também era, né? Mas assim, quando você tem o Salah correndo, quando você tem o Dias, quando você tem os jogadores que o Liverpool tem para pegar velocidade, é muito difícil de segurar. Então, nessa regularidade, o Liverpool está conseguindo abrir vantagem, e acho que não só é relevante os 5 pontos para o City, mas você já abrir 9 para o pelotão seguinte, né? Que você tem Chelsea, Arsenal, que empataram por 1-1 no fim de semana, e acho que o Arsenal tá num momento que tem que dar uma refletida, né? Porque acho que era uma temporada que se esperava um passo atrás e tá também um pouquinho estagnado, mas Chelsea, Arsenal, Forest e Brighton já 9 pontos do Liverpool. Então você meio que tira, o Liverpool já tá com uma vantagem bem relevante pro resto da tabela e 5 pontos pro City, que pro City não é grande coisa, mas é melhor do que estar 5 atrás, né? Então é um começo de temporada que tá meio que definindo uma briga pelo título entre Liverpool e City. E ainda tem, logo atrás desse segundo pelotão aí, ainda tem Fulham, Newcastle e Aston Villa empatados com 18 pontos, né? Então já deu uma desgarrada legal, né? O Liverpool aí, e não chegou ainda nem a 1/3, né, da temporada. Leandro Stein? Não, dá um destaque também para os brasileiros, né? Porque assim, muitos acabam se sobressaindo na Premier League com constância, mas essa rodada foi particularmente pródiga, né? Assim, se a gente considerar, sobretudo no Brighton, porque o Igor Júlio fez uma boa defesa, uma boa partida na defesa, e assim, concordo com o Bonsa que o Brighton ele conseguiu ter uma vitória contundente, né? Criando isso, e aí tem muita participação do banco de reservas, das mexidas, e o João Pedro foi essencial, né? Assim, voltando para o time. Ele acaba marcando gol, dando assistência, enfim, é muito participativo nessa reação do Brighton, merece esse destaque. O Matt O'Reilly também, que é um jogador muito bom, né, que tem essa característica de infiltração, vinha muito bem no Celtic, e aí de outros brasileiros, assim, a Gabriel Martinelli acaba marcando, né, no jogo do Arsenal contra o Chelsea, mas foi um jogo, acho que favorável ao Chelsea, até para mostrar de novo como o time está sendo mais competitivo e para conseguir esse empate contra agora o Arsenal com mais cara de adversário direto pelo G4 do que como candidato ao título, né? O Newcastle também com uma vitória fundamental sobre Nottingham Forest, num confronto direto também de times postulantes a isso. O Joelinton acaba marcando um golaço e o Matheus Cunha, né? O Matheus Cunha
faz um bonito gol, dá assistência, é importante na primeira vitória do Wolverhampton, que, enfim, estava devendo, né, um time que não conseguia entregar muito. Acho que também é outro destaque para o Casemiro, né, e aí vai pelo conjunto dessa obra recente com o Manchester United sem o Ten Hag, né, que assim, o clima parece totalmente diferente, o time muito mais leve em relação à maneira como vem jogando e lidando com as partidas, e o Van Nistelrooy, ele assim, deixa o clube de cabeça erguida, né? Porque ele acaba saindo na montagem dessa comissão técnica do Rubem Amorim, mas quando ele precisou segurar a bronca ali, ele conseguiu contornar toda essa crise, né? Obviamente, acho que fica mais claro assim da nuvem pesada que era o Ten Hag em cima de Old Trafford nesses últimos tempos, mas o Van Nistelrooy ele conseguiu renovar esses ares, e é um cara que assim, ele tem uma aura dentro do Manchester United que é muito grande, né? Assim, um período fantástico dele, tem uma temporada fantástica que lidera, né, o Manchester United ao título em 2002, 2003, então é um cara que precisa ser exaltado. E nessa dos brasileiros, acho que vale até um destaque oculto no Liverpool, que é o Taffarel, né? Porque o Taffarel é o treinador de goleiros, e o Kelleher, ainda que tenha sido uma vitória consistente, o Kelleher, assim, ele tem dado conta do recado, tem mostrado capacidade e tem se indicado como ele tem mercado, por mais que o Liverpool tenha contratado o Mamardashvili, né? E aí, assim, até acho compreensível, porque é um goleiro com um potencial maior, e pode ser um potencial substituto para o Alisson, né? Assim, um potencial titular. Até acho que ele poderia, enfim, ganhar o prêmio de melhor goleiro do mundo na temporada passada, porque é muito bom o georgiano, mas não quer dizer que o Kelleher seja um mau goleiro, né? Pelo contrário, todas as vezes que ele precisou entrar, ele deu conta do recado, e esse jogo, mais uma vez, né? Especialmente no primeiro tempo, ele acaba fazendo defesas importantes para garantir esse conforto do Liverpool. Bueno, a gente atravessa o Mar do Norte, vamos agora para a Alemanha, onde o Bayern não quer dar sopa para o azar, né? Já abriu também uma vantagem muito boa em relação ao Leipzig. Teve um jogo duro contra o São Paulo em Hamburgo, né? Na volta dos Piratas à Bundesliga, né? Na última vez que os clubes se enfrentaram pela elite do futebol alemão, foi uma sapecada dos bávaros, mas numa atuação bastante consistente, com um golaço do Musiala, o Bayern agora não quer ser surpreendido e voltar a conquistar o título alemão. Só ia dar o panorama, porque o Bayern com 26, Leipzig já 25, Frankfurt 20. Frankfurt, a gente já tem falado, é um time para ficar de olho. O Marmouche tá fazendo um desempenho aí, tá tendo um desempenho de jogador da temporada, assim, vai disputar esse prêmio porque ele tá jogando muita bola, meteu um golaço de falta nesse fim de semana. Leverkusen 17, Freiburg 17, Union Berlin 16, Dortmund 7º colocado. Não sei o que acontece com o Dortmund, porque nesse fim de semana perde do Mainz. Goleado, né? E assim, a gente sempre... É curioso, porque o Dortmund ficou tão perto do título e a gente esperava que a hegemonia do Bayern fosse quebrada pelo Dortmund, foi quebrada pelo Leverkusen, e o Dortmund parece distante de novo, né, da disputa pelo título. Mas dessa vez, sinceramente, assim, vendo os jogos, a sensação que dá é que o Bayern vai abrir uma vantagem cada vez maior, porque o Leipzig é o segundo no momento com 5 pontos atrás, mas em termos de desempenho, de bola jogada, não é nem pelo empate nesse fim de semana, que empatou com o Gladbach por 0-0 em casa, mas não é nem pelo resultado em si, porque ganhou alguns jogos, e a sensação que dá é que o Bayern vai colocar muita vantagem, porque tem sido um time muito melhor do que os outros concorrentes, né? Se a gente pegar o Leverkusen, que agora toma gol no final, né, em vez de fazer. O Dortmund, que enfim, é o Dortmund, tem sido o Dortmund. A gente sempre espera que o Dortmund deixe de ser um time inconsistente e defensivamente fraco. Continua sendo inconsistente e defensivamente fraco. E os outros, assim, o Frankfurt é um ótimo time, mas não vai brigar pelo título com o Bayern, né? Então a minha sensação é que na virada do ano a gente já não vai mais ter campeonato. Provavelmente o Bayern vai estar com uma vantagem talvez maior do que essa, já de 5 pontos, e a sensação vai ser de ritmo de cruzeiro, como a gente cansou de ver
em outros anos, né? O que não quer dizer que o campeonato não seja bom, porque tem muitos jogos bons, né? A gente tá falando do Frankfurt. O Frankfurt é um time dos mais interessantes daí dessa Bundesliga, né? Tem sido um time legal de ver. E eu até me crio uma expectativa de ver se o Marmoush jogar essa bola junto com o Salah, Egito vai ter um ataque monstruoso, né? Porque o que os dois estão jogando de bola é uma coisa sensacional. Então, acho que o campeonato não vai ter disputa pelo título. Quem ganha, o Bayern tem cara de ser o time que vai levar essa taça com facilidade, mas tem cara de que vai ser uma disputa muito grande dali para baixo. Do segundo para baixo, me dá a sensação de que vai ser muito disputado, como a gente cansou de ver acontecer também já em outros anos, né? Se a gente até olhar a tabela assim, né, a diferença acaba sendo bem apertada. O Leipzig está com 21 pontos, e aí, assim, o Dortmund está com 16, né? São 5 pontos de diferença só entre o segundo e o sétimo colocado. Tá uma situação bem apertada. Do Bayern de Munique, assim, acho que o grande destaque acaba sendo o Musiala, porque ele fez falta, né, em alguns tropeços recentes do Bayern de Munique. Ele voltou muito bem ao time, né, recuperando de problemas físicos, marca esse golaço. Ele tem feito a diferença constantemente nessas últimas partidas, né? Na Champions também fez. Acaba sendo o grande nome dessa sequência um pouquinho mais recente do Bayern de Munique. O Frankfurt, porém, foi o grande vencedor da rodada, né? Porque ele ganhou de 3-2 do Stuttgart fora de casa, num jogo que foi maluco, né? Teve um pênalti defendido pelo Trapp no primeiro tempo, teve um gol anulado no fim, né? Porque o Frankfurt ele abre 3-0, o Stuttgart diminui para 3-2, e aí poderia ter empatado nos acréscimos, e aí tem esse gol anulado. E o que o Marmoush tem feito, assim, é uma loucura tão grande que, assim, o que mais me impressionou é que é o terceiro jogo seguido que o cara marca o gol de falta, né? A gente vive num futebol, assim, que nos últimos tempos é tão raro ver gol de falta, né? E aí, por N questões, por evolução até dos próprios goleiros, mas isso acho que demonstra também o talento do Marmoush para ter essa capacidade de conseguir fazer repetidamente gols de falta, né? E aí, também só sobre o Leverkusen, assim, além da questão que o Lobo bem falou dos gols no fim, um problema também é a maneira como o time tem desperdiçado pontos no fim contra times da rabeira da tabela, né? Times que são candidatos ao rebaixamento também. Dessa vez foi contra o Bochum, já tinha acontecido contra o Holstein Kiel, e aquilo, né, que a gente tem falado algumas vezes, parece que falta concentração no Bayer Leverkusen, né? Além de questões de queda de rendimento, tem uma queda de foco, de intensidade dentro das partidas, e aí você tem essa reversão, né? Do que era um time que conquistava muitos pontos no fim, e dessa vez não tem conseguido corresponder. Mas sobre o Dortmund, acho que o projeto esportivo do Dortmund nos últimos anos ele é um fracasso, assim, dos maiores do futebol europeu. Porque beleza, você pode botar que o Dortmund quase foi campeão alemão uma vez e vem de um vice-campeonato europeu, né? Chegou numa final da Champions. Mas mesmo naquela campanha a gente estava dizendo assim, beleza, chegou porque encaixou os jogos certos na Champions League, mas esse não é o melhor time da Europa, esse não é o segundo melhor time da Europa. Ele não está jogando dessa maneira, né? E porque a gente fala muito da potência financeira do Bayern de Munique, mas o Dortmund em relação aos outros clubes alemães, tirando o Bayern de Munique, também é dominante. Ele tira jogadores dos outros clubes alemães com muita frequência. E faz tempo que não consegue... Ele tira mais do que o Bayern. Tá tirando mais do que o Bayern hoje em dia. Exatamente, tá tirando mais do que o Bayern. E ele não tem conseguido uma temporada em que é regular, que é constante, em que ele tá jogando no nível que ele deveria jogar, em que ele tá correspondendo ao time que ele tem e ao status de ser a segunda força da Alemanha. Quando foi essa última temporada? Talvez com o Lucien Favre, talvez a primeira com o Tuchel, isso já é quase 10 anos atrás. E desde então, toda a temporada a gente tem mais de um momento, no fim das contas, o Dortmund ainda consegue se classificar para a Champions League, ainda consegue algumas campanhas na Copa, na Europa, beleza, isso acontece. Mas faz tempo que a gente não tem uma temporada que a gente fala, o Dortmund está no caminho certo. O Dortmund não levou 3 gols do Mainz, mas tudo bem, foi um acidente. Não foi o que o Dortmund faz. A gente não consegue elogiar esse trabalho há muito tempo. E isso era um problema com o Terzic, mesmo nos melhores momentos do time dele.
E agora tem o Sarrin, que também é um incógnita, né? A gente não sabe exatamente quão bom ele é de treinador, mas é um pouco desesperador até, como o Dortmund, com a capacidade que ele tem, não é mais o time que estava quase falindo, agora é um time que tem poder financeiro, tem capacidade de investimento, não consegue, né, ter uma regularidade para pelo menos acompanhar o Bayern e esperar tropeços do Bayern, ou pelo menos ser claramente o melhor do resto, né? Essa posição de melhor do resto está em aberto. Foi do Leverkusen, hoje parece ser o Leipzig, em alguns momentos o Dortmund meio que aparece ali, mas deveria ser do Dortmund, e o Dortmund não consegue concretizar isso. Bem, vamos agora para a Espanha, já que tivemos tropeço do líder Barcelona em sua visita a Donostia, ali no País Basco. Real Sociedad conseguiu uma vitória por 1-0, enquanto que o Real Madrid, que é o principal perseguidor do Barça, goleou o Osasuna em casa, mas lamenta aí as lesões de Éder Militão e Rodrigo, né? O Militão que perdeu quase toda a temporada passada, então já é um quadro que parece mais crônico, né? Mas são 2 desfalques para a seleção brasileira também. É situação grave aí do Real Madrid em relação às lesões, né? Porque, mais uma vez, ligamento cruzado, né? O que significa um tempo de afastamento muito grande para o Militão. O Rodrigo com problemas constantes de lesões musculares, né? É algo que vai ter que ser tratado. E tem uma questão de... A gente não tem como dissociar isso do calendário. A gente já falou aqui, o Manchester City tem sofrido da mesma coisa, de um número grande de lesões, e eu acho que a gente vai ter que tratar dessa questão mais seriamente, porque tem acontecido com uma frequência muito grande. Se eu não me engano, nesse fim de semana tivemos 3 lesões de ligamento só em La Liga. É muita coisa, assim, tem sido constante demais para a gente achar que é uma coincidência. Isso a gente vê acontecer no Brasil há muito tempo. Lesão muscular no Brasil é uma das coisas mais comuns. A gente vê o tempo todo os jogadores aqui tendo lesões musculares, né? Porque o número de jogos aqui, os times da elite, né? Os times mais vencedores jogam para cima de 70 jogos por temporada, né? Os times que disputam todos os títulos aí, os times mais fortes. É um número muito grande, evidentemente nenhum jogador consegue fazer isso. A gente viu o Rodri jogando quase todos os jogos do Manchester City e depois sofreu uma lesão grave, assim, é impossível dissociar, né? No caso do Real Madrid, tem uma questão grave que, assim, o time jogou muito bem, foi um jogo que o Vinícius Júnior jogou muito, fez 4-0, só que a sensação que fica pro Real Madrid não que a vitória não tenha sido boa, foi uma grande vitória, o Vinícius jogando muita bola, mas a sensação é que o Real Madrid está numa situação de desespero para fazer contratações, porque a gente viu o Lucas Vázquez, que já é o reserva da lateral direita, se machucar. Ainda não se sabe quanto tempo ele vai ficar fora, mas significa que o Carvajal, que é o titular, vai ficar provavelmente até o final da temporada lesionado. E o Lucas Vázquez deve perder pelo menos alguns jogos, estão fora. Então o titular e o reserva. Sendo que esse reserva já é um improviso, não é um reserva da posição. Então o Real Madrid vai ter que ir ao mercado. Assim, a gente já falou que parecia estranho o Real Madrid não contratar um zagueiro, né? Até tentou contratar alguns, mas não foi muito forte ao mercado para trazer de fato. Tentou disputar alguns jogadores que acabou perdendo e não foi atrás de outros, né? Tá se falando do Real Madrid atrás do Laporte agora, né? O jogador ex-Manchester City, que está na Arábia Saudita no momento. Mas vai precisar de defensores, né? Talvez até de um lateral direito, considerando que o Lucas Vázquez, que é o reserva, é um improviso, né? Vai precisar pensar nisso, porque se você quiser manter esse ritmo de disputa com o Barcelona, vai precisar de um elenco mais robusto, né? Até para passar o panorama aqui da Espanha rapidinho, o Barcelona perdeu esse fim de semana por 1-0 para a Real Sociedad, né? Enquanto o Real Madrid conseguiu tirar um pouquinho a diferença com essas 4-0 sobre o Osasuna. Então, o Barcelona 33, Real Madrid 27.
Atlético de Madrid 26, a gente não tem falado tanto do Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid tem variado muito as suas atuações, mas está colado ali no Real Madrid. E o Villarreal 24. O Atlético de Madrid ganhou do Mallorca por 1-0, gol do Julián Álvares fora de casa. Ótima atuação do Simeone Júnior, o Simeone mais novo. Ele que fez a jogada do gol, inclusive do Julián Álvares. Então, ele, embora ele seja um Nepo Baby, ele tem jogado muito no Atlético, viu? O filho do Simeone, tem 2 filhos, né? Tem um no Napoli, que já é mais velho. E tem o do Atlético de Madrid, que tem jogado muito bem, tem se destacado. Aparentemente vai ser um jogador para ganhar espaço no time, não por ser filho do técnico, né? Até porque o Simeone, do jeito que a gente conhece... ele provavelmente não só não dá boi pro filho dele, como ele deve cobrar o filho dele muito mais do que os outros, né? O dobro, se a gente conhece um pouco do Simeone. Mas a disputa na Espanha tá um pouco mais aberta, embora em futebol o Real Madrid esteja bem atrás do Barcelona. O Barcelona tem jogado mais. Esse fim de semana perdeu da Real Sociedad, perdeu até bem perdido, embora tenha um gol que tenha sido muito discutido na Espanha, né? Porque o impedimento semiautomático marcou o impedimento porque o Lewandowski estava um dedo na frente, né? Mas impedimento nesse momento da história, é isso, né? A gente pode até discutir soluções, mas impedimento disso também é impedimento nesse momento. Então, a situação na Espanha é essa, assim. O Barcelona está jogando muito mais, mas a diferença de pontos aí já é significativa, mas temos uma disputa ali. Se o Barcelona der umas tropeçadas, quem sabe ainda tem campeonato. Mas em termos de bola, se bobear, e se o Real Madrid não conseguir manter o ritmo, pode ser que o campeonato acabe cedo também. Lembrando que o Villarreal, tanto quanto o Real Madrid, tem um jogo a menos do que os demais que estão no pelotão na frente, por conta, né, das enchentes na comunidade valenciana, né? E o próprio Valência também não jogou nessa rodada, está na lanterna, mas tem 2 jogos a menos do que a maioria dos adversários. Vamos agora para a Itália, onde temos um campeonato, né? Já que o Napoli empatou com a Inter na sua visita a Milão, está na liderança com 26 pontos, mas a própria Inter tem 25, assim como a Atalanta, Fiorentina e Lazio, e logo atrás a Juventus com 24. Pois é, né? Deu uma embolada legal, né? Na ponta da tabela do campeonato italiano, né? Em parte porque o Napoli tropeçou 2 vezes seguidas, né? Teve derrota para a Atalanta e agora esse empate com a Inter, que não, tropeço, mas não ganhou, né? Mas precisaria de um termo melhor para, tipo, não ganhou, né? Porque nem sempre é tropeço. Eu acho que ganhou um ponto, na verdade, né? Pensando que o Çalhanoğlu desperdiçou uma penalidade também. Sim, exatamente, né? Mas, assim, é um jogo em que não levou os 3 pontos. E aí você tem, acho que se falar de certas, não exatamente surpresas, né? Mas... de histórias interessantes, uma Atalanta que, por que não pode brigar pelo título, né? A gente já tinha dito na temporada passada que era um time que tinha terminado em alta, né? Principalmente na Liga Europa, mas no campeonato italiano também. Teve um comecinho um pouquinho mais... mas vem 6 vitórias consecutivas, né? E é um trabalho que tá batendo na porta desse título italiano já há muito tempo, né? O do Gianpiero Gasperini, e um time que tem uma rotatividade muito alta de suas principais peças e que está toda hora se reinventando e consegue ainda assim manter um nível muito alto. E a Fiorentina, que dos clubes italianos, acho que nos últimos tempos, na última década, é onde estava mais assim, que parecia estar sendo subaproveitado, né? Que não conseguia encontrar um bom projeto, não conseguia ser competitiva da maneira como a Fiorentina poderia ser. A Fiorentina é um clube de uma região muito rica da Itália, né? Um time assim, um time que tem uma história legal, né? Embora não tenha tantas conquistas, não esteja entre os grandes em termos de conquistas e tudo mais, mas é um time importante da Itália. E acho que tem um caminho para a Fiorentina ser um time pelo menos do patamar da Atalanta, né? E com 25 pontos, empatado com a Atalanta, empatado com a Inter,
e empatado com a Lazio, né? Então, sim, tem 4 times com 25 pontos e a Juventus um pouco mais atrás. Ainda não, assim, a Juventus parece num bom caminho, ainda não perdeu no campeonato, né? Mas está um pouco atrás porque tem 6 empates. Venceu o Derby della Mole nesse fim de semana, 2-0 sobre o Torino. É um derby que ela domina completamente, né? Já há mais de 30 anos. Raramente perde esse jogo. Mas é um time que ainda tá muito tentando encontrar a sua identidade, né? Depois de 12 rodadas, né? O Milan tá um pouco mais para trás, a Roma vai precisar se recuperar muito para brigar por vaga em competições europeias, e você tem esses 6 primeiros muito próximos. Eu ainda acho que você tem um pouco mais de possibilidade de Napoli e Inter polarizarem essa briga pelo título, mas eu não descarto a entrada de uma Atalanta pela qualidade do trabalho, de uma Juventus pelos jogadores que tem. Talvez Lazio e Fiorentina não me convençam tanto assim que vão acompanhar até o fim, mas como tem se tornado até tradição do campeonato italiano, né, uma briga bastante aberta pelo Scudetto, né? A gente tem poucos campeões, a gente não tem um bicampeão há algum tempo já na Itália. A maioria das brigas elas vão até o fim, exceção óbvia do Napoli, que foi definida muito rápido, mas a Série A tem se tornado um campeonato bem incerto, e isso é bastante legal de acompanhar. Inclusive, agora, Matias, você antecipou aqui que o Ivan Juric seria demitido, né? Porque você disse há algumas semanas que ele estava demitido. Não era verdade ainda, mas agora Ele foi demitido esse fim de semana na derrota pro Bolonha, né? Volta De Rossi. Ainda não foi oficializado, eu até estava olhando aqui, mas tá quente a coisa do De Rossi voltar. Chegaram a falar do Mancini, mas aí o Mancini tem um pequeno problema para assumir a Roma. Ele foi ídolo da Lazio, né? Além de ele ser um técnico caríssimo, né? Ele estava na Arábia Saudita. Então isso já é considerado descartado. Muito provavelmente o De Rossi vai voltar, até porque o modus operandi na Itália, né, Matias? Quando você demite um técnico, em geral, ele só para de trabalhar, mas o contrato segue ativo, inclusive na federação. É o caso do De Rossi. É por isso que é muito comum que os técnicos sejam demitidos e voltem. Também pela regra, como eu já falei, na Itália, cada técnico só pode dirigir um time na mesma divisão por ano. Então, a versão futebolística do de férias com o ex, né? O De Rossi não pode dirigir nenhum outro time da Série A nesta temporada. Aliás, nem o Juric agora, né? Todo técnico só pode dirigir um time. Então, como o contrato dele está ativo, ele está recebendo ali, né? Não sei como é na Itália, mas tá recebendo ali no quinto dia útil, tá caindo na conta dele o salário. A Roma acho que vai olhar, até porque também outro aspecto a demissão dele foi tão caótica e tão mal gerida que gerou até a saída da executiva maior da Roma, né? Porque a decisão ali que foi tomada não foi só dela, a decisão evidentemente é uma decisão conjunta. Mas ela pagou o pato porque houve muitos protestos, a torcida da Roma ficou putíssima da vida, com razão, assim, porque o De Rossi estava com problemas no início da temporada, mas convenhamos que ele tinha feito um bom trabalho na temporada passada, né? Então daria para ter um pouquinho de paciência com o homem, né? Se falava muito de problemas de relacionamento entre o De Rossi e os jogadores. O Cristante ele teria tido um probleminha que inclusive teriam trocado tapas. O De tapas Rossi eu tô gostava sendo de uma dividida, né? Não só que aí não. Vocês lembram a tatuagem, que o homem tem uma tatuagem quebrando, né, o outro. Mas enfim, só que aí eles trouxeram o Juric, que é o rei, ele é o rei da porrada. O Juric deu uma porrada de mão fechada num diretor do Torino. E não foi demitido, inclusive. Então, assim, se você tá com um problema de relacionamento no elenco, o que é um rumor, né? A gente não sabe, a gente sabe que teve esse problema com o Cristante. O Cristante falou em público que eles se acertaram, tava tudo certo. Inclusive, ele foi titular com o próprio De Rossi depois desse episódio. Mas, assim, se você tem problema de relacionamento, você traz o Ancelotti, né? Você traz um cara paizão. Com um histórico. Que se pudessem trazer o Ancelotti, eles teriam trazido. Não, eu tô dizendo, em perfil, né? Você poderia trazer, sei lá, o
o Gasperini, enfim, um técnico que tem um perfil mais agregador, né? Que não é de criar problemas. O Juric é o contrário disso. Ele é um bom técnico, mas ele tem um relacionamento péssimo com jogadores, com diretoria. Ele é um brigão, né? Então, era meio uma bomba relógio, né? Você traz o Juric. Ele é, assim, um Mourinho mais explosivo. Só que o Mourinho traz mais retornos, né? Em outros aspectos também. O Juric nem tanto. Aliás, o Mourinho que criticou a Liga Turca recentemente, né? Poxa, que surpresa, né? Pois é. E já falou que tá de olho em... tá aberto a possibilidades na Premier League, né? Quer dizer, o cara tá desdenhando do próprio trabalho na Turquia. Ele quer pegar um clube que não tá na Europa, porque ele não quer mais... Mas eu achei ele irônico, assim. Os comentários dele foram muito arriscados para quem conhece a torcida turca, né? Assim, ele teve uma dose de ironia também. O Stein, e para fechar, um passeio aqui por outras ligas europeias que tiveram clássicos nesse final de semana, falar de Liga 1 e Liga 1. Liga 1. Bom, no caso da Ligue 1, né, só um destaque rápido para o reencontro entre Lyon e Saint-Étienne, né, após o rebaixamento de Saint-Étienne, agora de volta à primeira divisão francesa. O Lyon venceu por 1-0 no jogo que teve um domínio relativamente tranquilo, teve as melhores chances de gol, embora o PR também tenha feito boas defesas na meta do Lyon, né, o PR vem ganhando essa sequência no gol do Lyon, também teve seu peso ali com algumas intervenções. O Lacazette garantiu essa vitória do 1-0 contra o seu maior rival dentro da casa do Lyon. PSG tranquilo na liderança, enfim, é uma rodada que até teve bons jogos, né? O Nice 2, Lille 2 foi muito bom, a virada do Lens sobre o Nantes também 3-2 foi bastante boa, e o Campeonato Português teve uma excelente rodada, né? Considerando o peso dos jogos. Primeiro, um destaque que não é exatamente um clássico, mas foi entre aspas, um clássico Rubem Amorim, porque foi um Sporting e Braga. O Rubem Amorim trocou os clubes, né? E até teve certo atrito ali quando aconteceu esse processo de trocas de clube. E esse foi o último jogo do Rubem Amorim à frente do Sporting. Na casa do Braga, o Braga chegou a abrir 2-0 de vantagem. E aí, no segundo tempo, o Sporting conseguiu essa virada por 4-2, uma grande atuação do Sporting para marcar essa despedida do Rubem Amorim. O Sporting está numa situação bem tranquila no Campeonato Português, né? Essa é uma virada que saiu, os 2 últimos gols já saem por volta dos 45 minutos do segundo tempo. O Rubem Amorim deixa o Sporting com 100% de aproveitamento no Campeonato Português, com 11 vitórias em 11 rodadas e 6 pontos de vantagem. É uma situação boa para o técnico João Pereira, né? Que é quem assume a bronca e aí vai até num padrão do Campeonato Português. A qualidade dos técnicos portugueses é tão grande que muitas vezes os grandes portugueses, quando acabam perdendo um técnico, né, especialmente por destaque, eles recorrem a treinadores, sobretudo dos times B, né? E no caso, o João Pereira era treinador do Sporting B, foi treinador das categorias de base e tenta continuar esse legado do Rubem Amorim, que conquistou 2 títulos, e até acho que assim, o primeiro título do Rubem Amorim foi importante para encerrar um jejum e para reconstruir um pouco o moral do Sporting. E esse último título, e esse legado desse time que se estica, né, em relação à temporada passada, é ainda melhor, assim, um time com mais recursos, com mais qualidade, mesmo passando por um processo de renovação e perdendo jogadores importantes. E outro jogo de muito peso no Campeonato Português foi, obviamente, Porto e Benfica, né? Benfica e Porto, no caso. É um clássico entre 2 times que não estão tão bem quanto o Sporting. O Porto, no caso, era o principal perseguidor e ainda continua na segunda colocação, mas o Benfica conseguiu uma vitória importante, não só pelo contexto, né, para se aproximar, para ficar 2 pontos atrás do Porto, mas também num processo de mudança, né, com o Bruno Lage agora à frente do time, tentando, enfim, dar uma cara para esse Benfica, e foi um 4-1 com o Di Maria sendo dono do clássico, né? Acabou marcando 2 gols, teve um lance de efeito, um domínio que ele dá na linha lateral, que foi absurdo, assim, um lance que enfim, não resultou necessariamente em gol, mas o Benfica que consegue se recuperar. E outro destaque, assim, do time que acho que vale uma menção é o Álvaro Carreiras, o lateral esquerdo, que vem jogando muito bem. Ele até marca o primeiro gol do clássico, depois o Porto empata, e aí o
o Di Maria toma o protagonismo, mas um resultado bem importante para o Benfica nesse contexto de mudança e nesse contexto até de um campeonato português talvez mais aberto, porque o Sporting tende a manter essa raiz do que vem fazendo, mas ele perde seu mentor, né? Então existe essa possibilidade de aproximação, embora o Sporting seja um líder confortável. E Felipe Lobo, tivemos a eliminação do Inter Miami da Major League Soccer, que vai ter também o Clássico de Nova York numa das semifinais da Conferência Leste. É verdade, o Inter Miami está fora pro Atlanta United, né? O Atlanta United que saiu atrás, né? Lá na MLS, Matias, para algumas pessoas, eu diria que você é uma delas, saudosista do mata-mata do Brasileirão, a MLS tem feito nessa fase melhor de 3. Então começou com o Inter Miami jogando em casa, como nos ganhou Brasileirões de 98 e 99. 98 e 99. Aí o Inter Miami foi pra Geórgia jogar contra o Atlanta United, perdeu no finalzinho, tava empatado, tomou um gol nos acréscimos, e aí perde no terceiro jogo, perdeu em casa a vaga pro Atlanta United. E a FIFA foi espertinha, né? Porque aí meteu o Inter Miami como campeão do Community Shield e não correu o risco, né? Porque agora o time do Messi está fora da disputa da MLS Cup, que é o troféu que vale mais, né? É o troféu de campeão mesmo da temporada. Os times de Nova York estão muito bem. E acho que a gente às vezes pode subestimar um pouco, mas essa rivalidade especificamente, Matias, ela é bem quente, viu? Porque tem vários fatores aí envolvidos. Tem uma questão Nova Jersey e Nova York, né? Porque o New York Red Bulls joga lá em Nova Jersey. O time que é o New York City joga num estádio de beisebol. Então, cada torcida usa uma provocação ali contra a outra, né? Tipo, um fala que você não tem estádio de futebol, o outro fala, mas você não é de Nova York. Que é uma coisa muito comum de acontecer, né? A gente via no basquete na época do Nets em Nova Jersey, né? Acontecia um pouco essa provocação, embora não haja uma rivalidade tão grande entre Knicks e Nets, mas é uma rivalidade que vai ser interessante de ver, porque dos jogos que tem ambiente, Atlanta é um deles, né? O time do Messi sentiu isso jogando lá na Geórgia, mais de 60 mil pessoas no estádio e muito clima. E agora esses jogos dos times de Nova York tendem a ser bem, bem divertidos, né? E passa na Apple TV, viu? É o único acordo de transmissão no mundo que é global, né? Vale para todos os países. Então, qualquer país que tem Apple TV, você pode assinar o MLS Pass lá para assistir. Não sei se as pessoas assinariam, mas enfim. Eu acho um modelo que até a FIFA queria usar para o Mundial de Clubes, né? Mas no fim a Apple olhou para o Mundial de Clubes e falou, não sei, viu? Acho que não. Na próxima a gente conversa. Sim. E só um último destaque, o Colo-Colo foi campeão chileno, né, em um final eletrizante. O Cacique perdia para o já rebaixado Copiapó, enquanto a Universidade de Chile saiu na frente e sofreu o empate do Everton de Viña del Mar. Logo na sequência do empate do Everton, o Arturo Vidal empatou a partida para os albos e Laú teve um gol anulado, né? Acharam uma falta no começo, na origem da jogada, né? E caso os azules vencessem, haveria uma partida de desempate entre os dois rivais, né? Agora o Colo-Colo se isola mais ainda como o maior campeão chileno, são 34 taças, o que dá a soma das duas universidades, né? A Universidade de Chile tem 18 e a Católica 16. E o quarto maior campeão chileno, o Cobreloa, foi rebaixado também nessa última rodada. Precisava de um milagre para manter a categoria, né? Precisava vencer o seu jogo contra o O'Higgins por 8-0, né? Porque era um dos clubes que estava disputando
o rebaixamento, terminaram inclusive empatados com 31 pontos, só que no saldo de gols o Cobreloa estava com menos 29, enquanto que o O'Higgins com menos 19. Com isso, o clube de Calama, que havia voltado nessa temporada, retorna à segunda divisão, onde ficou de 2015 a 2023. Bruno Bonsante, tchau! Tchau! Até na próxima sexta-feira. Sexta-feira, vocês três e o Leandro e a mim, porque eu não estarei. Vou para o Rio de Janeiro, para o CRIA G20 e volto, acho que na semana que vem, mas depois já não fico na próxima sexta também. Então, vocês ficarão sem a minha presença em 2 das próximas edições. É isso. Lamentável. Vamos sentir falta. Então, vamos sentir falta. Para vocês e para os nossos ouvintes, eu volto só na semana que vem. Vocês ficam aí com o Trio Ternura e Leandro e a mim na próxima sexta-feira, a partir das 14 horas, também conhecida como 2 da tarde. É isso. Só para falar aqui, o Júlio Palmieri perguntou: quem de vocês aí é de fato um meio-campista nas peladas? Quando eu ainda tinha joelho, eu jogava no meio. Inclusive, meu número preferido no futebol é o 8. Mas hoje eu sou um meio-campista por ser metade, né? Porque eu sou meio-campista hoje. Mas eu sempre gostei de jogar no meio. Já joguei. Na época que eu joguei campo, eu joguei em tudo quanto é posição. Joguei até de ponta, de lateral esquerdo. Eu nem sou canhoto, joguei de lateral esquerdo. Eu costumo dar no meio dos outros. Dá no meio, né? Que você é um defensor, né? Defensor. Um defensor. É isso, mas então, voltamos. Vocês voltam na sexta-feira, eu volto na segunda. É isso. Tchau, tchau.